Boa noite, boa noite. Tudo bem com você, pessoal? Vou estar mandando os convites aqui enquanto o pessoal vai chegando. Já já vamos começar nossa live, só um minutinho que estou mandando os convites. Fiquem todos tranquilos. Queria agradecer a todos que entraram na última live, foi muito bacana. Tivemos um atingimento de 96 pessoas, tendo um pico total de 20 pessoas online ao mesmo tempo. Foi muito bom. Vamos ver se a gente consegue quebrar esse recorde hoje. Mas não sei se todos estão sabendo. Hoje era para sermos um debate, porém o meu adversário declinou e acabou se abstendo de estarmos aqui conversando. Na verdade, não ia ser um debate ao longo do tempo. Eu deixei bem claro que, na verdade, ia ser somente uma conversa, né? No qual a gente ia expor as duas pautas. E as pessoas que tivessem alguma dúvida poderiam e decidir. Opa, e aí, Jefferson? Deu certinho? Agora acredito que sim. Tá me escutando bem? Todos estão me escutando bem? Sim. Quem tá online aí, dá um oi aí. Boa noite, boa noite. Começando uma live. O Jefferson chegou agora, mas eu tava falando aqui, Jefferson, que era para ser um debate, né, entre a esquerda e a direita, porém o meu adversário, por motivos de saúde, não vai comparecer. E aí nós decidimos assim mesmo fazer uma live, até para a gente respeitar as pessoas que esperaram tanto, a gente possa esclarecer algumas dúvidas, conversar sobre as pautas da direita e, se possível, até falar algumas da esquerda que pode te ajudar a tomar a decisão certa agora, dia 31. Boa noite. Eu queria dar até uma boa noite especial para o Vitor, que é esquerdista, está aí nos assistindo. Ótimo. Como ia ser um debate, eu ia ser o mediador e, infelizmente, seu oponente fez igual o Lula, né? Fugiu do debate. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, já que domingo a gente vai ter um dos momentos aí mais, como se diz, importantes do país, né? Segundo turno. Então, é um assunto de extrema importância, tanto para a esquerda quanto para a direita, e temos aí pouco tempo, né? Para, principalmente nós da direita, estar revertendo aí a situação do primeiro turno. No primeiro turno foi muito disputado, foram disputados porcentagem por porcentagem. Chegaram algumas pessoas a falar que tiveram uma fraude, porque quando chegou em 67% das urnas apuradas, foi
caindo, o Bolsonaro foi caindo 5 pontos, enquanto o Lula foi subindo 5 pontos. Exatamente na mesma sequência. Bem estranho esse tipo de coisa. Mas aconteceu que ele chegou até 47 e 48 e parou. E o Bolsonaro estabilizou também com 40 e... Eu não lembro agora, foi 43... Foi 43% da porcentagem, com 100% das urnas apuradas, e aí, como não atingiu 51% nenhum dos dois candidatos, não foi decidido no primeiro turno, gerando um segundo turno, né? Então, nós vamos começar a nossa live falando sobre alguns temas, no qual a gente ia fazer algumas perguntas para o nosso debate de esquerda e direita. Você quer começar, Jefferson? Pode começar aí. Infelizmente, como não vai ter uma opinião contrária, né? A gente queria muito ouvir da esquerda seus pontos de vista em relação ao governo, né? Aquilo que ele defende. Eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero falar sobre o que está acontecendo muito nesses últimos dias, que é a censura velada contra a direita, né? Tantos ataques contra a direita. Então, eu acredito que, assim, seria algo de extrema importância da gente falar muito nessa live aqui hoje, porque é algo que beira o absurdo, né? Então, lógico que a gente ia perguntar ao seu oponente sobre corrupção, né? Sobre pandemia, sobre esses assuntos corriqueiros aí que a gente vê nos debates. Mas como ele não está presente, pode ser que no decorrer dessa semana ele venha a debater com você. E eu quero começar falando sobre essa censura que está tendo contra a direita, né? E o pessoal também, se puder, mandando suas perguntas. Então eu queria saber de você, David, o que você tem a dizer e o que você acha dessa censura que virou uma perseguição política, não somente contra o governo, mas também contra os apoiadores do governo Bolsonaro. Essa censura, ela já era uma coisa esperada por todos da direita, né? Não é há tempo que o nosso presidente já vem falando disso há muito tempo, desde quando iniciou o governo dele, que se a esquerda voltasse ao poder, isso aconteceria. E ele não tirou isso do nada. O que ele vem falando disso? Por quê? Todos os regimes de esquerdas que estão ao nosso redor, que não são poucos, né? São poucos os que restaram de direita, na verdade, né? Eles têm essa mesma metodologia de regulamentar a imprensa. E isso é um modo de falar de censura, né? Meio que mascarando a verdadeira face que eles querem fazer. Porém, eu acredito que fomos todos surpreendidos por ter feito, o TSE e o STF ter feito isso de uma maneira tão drástica e muito antes do que todo mundo esperava. Foi exatamente agora, né, no qual eles mesmos votaram, eles mesmos ampliaram o poder deles. Eu nunca vi isso, é só no Brasil que acontece isso, onde que os próprios ministros votam para que eles mesmos tenham mais poder do que eles já tinham. É como se os deuses se juntassem para ser mais deuses do que eles já eram. E aí eles agora podem retirar uma mídia que eles consideram ofensiva ou mentirosa ou fake news em no máximo 2 horas. Isso é uma coisa bem diferente do que todo mundo imaginava. E aí o que eles fizeram foi com a votação dos ministros, né, no qual a Carmen Lúcia também foi uma das grandes protagonistas disso, no qual ela mesma declarou, dizendo que isso era uma censura, e na época da ditadura ela foi uma das ferrenhas lutadoras contra a censura, e ela, mesmo sabendo disso, votou a favor num caso espetacular. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de você falar que existe uma lei onde que proíbe as pessoas de matar a outra, mas eu vou votar que pode matar até esse período aqui, porque eu acho que é conveniente. É totalmente ilógico. E aí aconteceu não com
todo sempre acontece aqui no Brasil, não é dois pesos, duas medidas para os dois lados, mas sim sempre para um lado e geralmente sempre tende ao lado da direita e ao lado do Bolsonaro. E o que aconteceu foi que a Jovem Pan, né, sofreu essa censura, no qual eles não podem ligar o Lula a algumas palavras, né? Eu cheguei até a anotar algumas delas aqui, foram: não pode chamar o Lula de ladrão, de ex-condenado, ex-presidiário, olha para você ver. Ou seja, você não pode falar a verdade, porque todo mundo sabe que ele era um ex-condenado, porque se você foi condenado e você deixou de ser condenado, é um ex-condenado, isso é fato, não é uma questão de opinião. Não pode ligar ele à questão de formação de quadrilha, no qual ele teve a delação do Palocci totalmente gravada e explícita, no qual ele era declaradamente o líder da quadrilha do Mensalão, ele comandava total o que acontecia e ainda recebia as propinas diretamente dentro do avião da aeronáutica, lá onde que ele viajava, e também não pode ligar ele ao, deixa eu ver, ladrão, porque pelo que eu entendi foram essas palavras, ou seja, não são palavras de fake news que a gente possa falar assim, não, realmente essas palavras estão fora de contexto para ser ligadas a ele. Porém, não são, cara, são palavras que são declaradamente verdade, tem provas, pessoas que estavam com ele e declararam ele como ladrão, como ex-presidiário, como formador de quadrilha, o líder da quadrilha. Então muito sem noção isso que o TSE vem dividindo. E por último, não menos importante, foi agora uma grande novidade no nosso país, que é a censura prévia. Você conhece isso, Jeff? Censura prévia? Só no Brasil que tem, do mundo tem. O que é censura prévia, gente? É quando eles analisam o conteúdo antes dele ser lançado no ar e, por conveniência, eles acreditam que deve ser censurado porque aquilo poderia infligir uma influência negativa para um dos lados dos candidatos. No caso, o Lula, que foi o Brasil Paralelo com o documentário de Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Então, ou seja, ele nem chegou aí ao ar, eles fizeram somente uma campanha de anunciação do documentário e o TSE foi lá e censurou o Brasil Paralelo para lançar isso. Fora também o documentário o Ensaio das Tesouras e outros documentários que eles tiveram que remover, fora as inserções também. Então, cara, infelizmente essa censura ela veio para ficar, porque igual eu vi alguns vídeos de pessoas bem influentes falando sobre isso e estão deixando de votar no Lula por causa disso, por medo dessa censura, é que quando você abre uma porta desse nível, praticamente é impossível de fechar. É muito difícil de você tentar impedir o TSE, por exemplo, que é formado pelos ministros da maioria do Supremo Tribunal, de voltar a fazer isso de novo, porque eles abriram um precedente. Quando você faz um tipo de atitude e você quer voltar a fazer, se aquela primeira foi aceita e ninguém fez nada, como se pudesse fazer também alguma coisa, né? Eles vão usar aquilo como precedente para fazer de novo. E aí a censura praticamente está escancarada. Porém, hoje está de um lado, mas amanhã pode não estar somente de um lado, e sim dos dois. Cabe a gente pensar nisso aí. Corretamente. Bom, essa pergunta aí eu não fiz ela à toa, né? Como a gente tinha conversado um pouco antes da live, eu acredito que muita gente do governo, Bolsonaro, até mesmo o próprio presidente, porque eu já tenho visto em alguns comentários sobre isso, sobre a leitura deste livro. E eu indico todo mundo que puder ler, comprar, que leia esse livro, né? 1984,
que é um livro excepcional. É algo que a gente pode falar como se fosse profecias do que estariam por vir no futuro, né? Ele carrega a data de quando foi escrito, né? De quando saiu. E é algo que quem leu esse livro compara muito com os dias atuais, né? E vemos aí que o que aconteceu naquela época está acontecendo hoje. Essa censura, essa vigilância, essa perseguição. Esse livro fala muito sobre isso, fala sobre um governo totalitário. E a gente sabe que todo governo comunista é um governo totalitário, é um governo que não aceita críticas, é um governo que não tem oposição, porque eles começam assim. Quando eles tomam o poder, porque eles não ganham democraticamente. Como disse, se eu não me engano, José Disseu, eles vão tomar o poder. Eles não vão pegar de forma democrática. Então, todo governo comunista, assim que eles tomam o poder, a primeira coisa que eles procuram fazer é acabar com a oposição. Aos poucos, eles conseguem destruir a oposição, seja prendendo, seja matando, ou usam qualquer ferramenta para calar essa oposição, até chegar um momento em que esse governo não vai ter opositores e assim vai se perpetuar, né? Sabe lá até quando. Porque depois disso, o que eles vão fazer? Oprimir a população. E Lula já deixou bem claro que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é desarmar a população e também a polícia, né? Eu acredito que ele quer que a polícia venha combater o crime com um buquê de flores, com caixa de bombom, né? Alguma coisa do tipo. Então ele já deixou claro que ele vai desarmar a polícia e cada vez mais armar a bandidagem. E esse livro ele é muito interessante. Esse livro ele é muito interessante porque há uma vigilância, né? Esse livro fala sobre uma vigilância de 24 horas por dia, fala sobre um governo totalitário, fala sobre um regime de governo, tem seus ministérios, né? Por exemplo, o Ministério da Verdade. Ele cuida da história que acontece naquele governo, naquele país. Então, se há uma guerra, esse Ministério da Verdade fica ali incumbido de contar a sua versão para a sua população. Independentemente se esse país está entrando de forma errada ou se ele é o vilão da história, ele vai contar da sua forma para que o povo venha acreditar no governo. Eles têm também o Ministério da Paz, né, o Ministério da Paz que cuida de fazer guerras. O Ministério do Amor... Bem conveniente. Bem conveniente. O Ministério do Amor que cuida de manter a lei e a ordem. O que seria isso? Eles tratam com amor aqueles que venham a ser oposição ao seu governo. Então, assim, vai ser tratado com muito amor e carinho todo aquele que for contrário ao seu governo. E a gente vê isso acontecendo em países comunistas. O Ministério da Fartura, por exemplo, é um ministério que cuida da economia do país. Ou seja, eles tratam a população, o pobre, o proletariado com o mínimo, com o básico, com o suficiente para viver. E muitas vezes sobreviver, né? Uma renda básica, mínima, para que o povo não consiga trabalho, mas fica dependente desse governo. E devido a essa dependência, aonde o governo falar para eles ir, eles vão. Né? Era assim que se perpetuou por 16 anos o governo do PT, com uma renda básica, com uma miséria no valor do Bolsa Família. Eu lembro que muitas vezes o PT conseguia manter os seus votos através de ameaça de que, se um novo governo entrasse, o Bolsa Família iria acabar. Aí o povo... Hoje eles falam... Corretamente. E o povo continuava votando no PT com medo do Bolsa Família acabar, né? E uma renda, né, mensal de no máximo R$ 190. Ou seja, eles já têm
Esse é o auge para quem tinha bastante filhos, porque a média Isso. mesmo era R$ 90 por pessoa. Corretamente. Então, imagina uma pessoa viver com R$ 190 por mês. Isso tendo, no mínimo, ali 3 a 4 bocas para sustentar. Então, era uma renda assim, não era para viver, era para sobreviver. Então, esses governos, eles usam dessas artimanhas para manter o povo refém do seu governo. E é o que o Lula já prometeu assim que ele voltar ao poder. Mas, com a graça de Deus, isso não vai acontecer. Mas é algo que está no seu plano, né? Sempre foi o plano. O Lula disse há mais de 30 anos atrás que o socialismo, o comunismo no Brasil, ele não seria da noite para o dia. Ele Não, levaria de 30 a 40 anos para ser implementado. E ele falou isso há exato. 30 anos atrás. Ou seja, é algo que É, hoje ele já espera que seja uma realidade. Só que ele não contava que nesse trajeto haveria quem? Jair Bolsonaro. Alguém que é realmente à direita. Não é, exa- não é um teatro. É alguém que realmente representa a direita contra essa esquerda do PT, PSDB, PMDB, outros partidos, como o PSOL, que sempre fingiram ali ser, como se diz, oposição, Posição. mas no final estava todo mundo junto ali de mão dadas, tramando contra o povo brasileiro. Então, assim, eu indico todo mundo que puder a leitura o mais breve possível deste livro, que é um livro muito interessante, é um livro que vai trazer muito conhecimento, vai abrir os olhos de muitas pessoas. Já vi políticos comentando sobre esse livro, então eu acredito que muita gente próxima, até mesmo do presidente, tem ciência disso e sabe qual é o plano do governo, do PT, né, os planos mais obscuros do PT, caso eles voltem ao poder, caso eles tomem o poder. Então, assim, a gente está há poucos dias dessa decisão tão importante para o país e a gente não pode permitir, já que o Brasil voltou a andar no caminho certo, voltou aos trilhos do crescimento econômico, né, da produção. Então a gente não pode voltar, deixar o país regredir e andar para trás. Então a intenção, né, nossa e de tantas outras pessoas é isso, é levar os indecisos para o caminho certo. O Kel tá falando aqui que o povo tá achando que no comunismo vai ter TV, 4K e iPhone. Realmente é uma doce ilusão do capitalismo que no comunismo não vai ser permitido esse tipo de coisa. Mas o engraçado é que isso aí que você falou, Kelta, é interessante porque hoje as mesmas pessoas que falam que acreditam nas promessas do Lula, que vai voltar a picanha, até o churrasquinho, são os que hoje têm iPhone, né, e televisão, no mínimo duas dentro de casa. E aonde que o próprio Lula já falou que isso a classe média ela se esbanja demais, que uma pessoa não precisa de ter duas televisão, que uma seria o suficiente. O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo mostrar para você está sendo infectado pelo capitalismo, que a melhor coisa que você pode fazer é depender do governo, depender das rendas. Por isso que, quando é perguntado em todos os debates como que ele vai gerar emprego, ele não sabe falar. Não é plano do governo gerar emprego, porque a geração de emprego ela é totalmente contrária aos manifestos comunistas. O Jefferson falou sobre essa questão aí desse livro, que ele é muito bom mesmo. Eu ainda não li ele, assim que eu puder, o Jefferson vai me emprestar, né, Jefferson? Eu vou ler, mas eu li o Manifesto Comunista de Karl Marx e Frederick Engels, de 1948, porque eu queria ter uma noção exata de como funciona o comunismo raiz mesmo, de como ele chegou às nossas faculdades, né, que hoje são impregnadas desse movimento, e como realmente é o comunismo. E, na verdade, está longe de ser aquilo que deveria ser na teoria. O comunismo real mesmo nunca foi implantado em lugar nenhum do mundo.
Isso aí, eles até falam com a gente, né, quando você vai debater com ele. E realmente nunca foi. Todos os países que tentaram implementar o comunismo, eles só chegaram até a fase do socialismo, que é uma sociedade sem classes sociais, e por meio de uma revolução armada foram tomadas todas as previdências privadas, né, que é, no caso, as suas residências, os seus sítios, suas casas, tudo é tomado pelo governo, para que no futuro essa socialização seja dividida igualitária para todo mundo. Porém, antes disso é feita uma revolução armada. E aí eles querem que todos sejam desarmados, que qualquer coincidência com os dias de hoje é só mera coincidência mesmo, né? E que após disso o governo vai dividir todas as terras iguais para todo mundo, mas todo mundo sabe de que ninguém chegou a esse ponto, porque nenhum regime totalitário com um ditador chegou a querer dividir nada com ninguém. O poder era soberano só deles e eles tomaram todo o poder para a classe deles, dizendo, né, que vai ser socializado. Aí o que eles faziam? Realmente socializavam com benefícios bem baratos, com bolsas na escola, bolsa, auxílios que nós vemos hoje, com uma mixaria, o qual não é o suficiente para poder a pessoa sair da miséria, mas sim, igual o Jeff falou, para sobreviver. E tudo aquilo que você deseja, que além disso, você está se infectando com uma doença, que chama-se capitalismo. E isso é o tempo inteiro bombardeado pela imprensa, pela mídia, pelas redes sociais, que no caso eles querem muito controlar, que é exatamente para fazer isso, para não ter nenhum tipo de saída para as pessoas, para eles não poderem buscar outro tipo de informação. Os países socialistas que nós conhecemos, como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, toda a mídia é passada primeiramente pelo governo, filtrada e depois sim disseminada para a população. E assim também quando eles entram num site do Google, por exemplo, e querem pesquisar sobre o que é o comunismo, primeiro vai ser passado por um filtro no qual eles têm total regulamentação, e se eles achar que não é viável você ter aquele tipo de informação, não vai chegar até você. Para exatamente isso, não deixar você ter essas informações que vão atrapalhar no regime comunista deles, de totalização, entendeu? Quer continuar outro tema? Como é que você organizou aí, Jefferson? Alguém tem alguma Não, dúvida? eu vou te deixar conduzir, porque você está mais bem preparado, já que você ia participar aí de um debate, então eu acredito que você pesquisou muito. Só que tem uma frase que eu queria complementar, que eu vi hoje, já tinha visto antes também, muito interessante, que diz que por trás de todo filho socialista de iPhone, tem pais capitalistas de direita. Então é muito fácil um filho dizer com seu iPhone que defende um regime comunista, socialista, mas quem paga as contas dessa criatura são os pais. Quem trabalha, quem acorda cedo, quem vai à luta, são os pais. Por quê? Eles entendem que é através do capitalismo que eles conseguem adquirir o que eles têm. Mas os filhos não. Acham que o importante é pegar aquilo e dividir, mas aquilo que é dos outros. Porque quando isso bater na porta de cada um, aí talvez eles caiam na real. Exatamente. O Bernardo Lourenço, que fez uma pergunta muito boa, que ele falou assim, existe algum país comunista hoje? Então, eu acabei de explicar isso, mas a resposta é não, o Bernardo. Hoje, definitivamente, um país comunista não existe. Ele não chegou a ser implementado de acordo com o Manifesto Comunista de Friedrich Engels e Karl Marx. Porém, depois da Guerra Fria, né, um cara chamado... como é que é o nome dele? Lenin. Ele pegou algumas partes desse manifesto comunista que ajudaria ele a manter o controle populacional e usou esse tipo de estratégia para poder
controlar o povo. O que, que ele fez? Ele pegou até a parte da Revolução Armada e colocou, implantou esse regime socialista lá na época da Guerra Fria, na antiga União Soviética. E isso conseguiu aumentar em grande o poder da União Soviética, de tal maneira que eles expandiram gigantescamente na época da Segunda Guerra Mundial. Depois, com os conflitos armados entre ele, o nazismo, e futuramente veio a chegar também a Guerra Fria, né, no qual com os Estados Unidos perdurou durante 20 anos. Porém, não passou longe do que eles queriam implantar como comunismo mesmo. Então, aquilo ali pode ser considerado também como um socialismo. Então, até hoje não teve nenhum tipo de país comunista. Não, o Lenin não era da Guerra Fria. Eu estou falando que esse tipo de governo que ele implantou anteriormente, que fez com que tivessem muito poder e ajudou eles a combater na Guerra Fria, entendeu? Ele que implementou esse tipo de regime lá na União Soviética. Ele não estava na época da Guerra Fria, não, ele já tinha morrido. Outro tema que eu queria falar muito aqui, que eu ia colocar, que nós íamos fazer essa pergunta, né? Seria o governo na pandemia. Muitas pessoas falam que o governo teve uma atuação terrível na pandemia, e principalmente na questão dos medicamentos off-label, né? Que eram a cloroquina, a azitromicina, e mais alguns outros que eu não vou lembrar. Se você lembrar, você me fala, Jefferson. E depois de um tempo, né, foram feitos alguns acordos com alguns laboratórios e desenvolveram as vacinas, no qual a primeira vacina foram desenvolvida e aplicada a primeira pessoa no mundo em janeiro de 2020, e aqui no Brasil foi em fevereiro de 2020, autorizado pela Anvisa, né, e distribuído pelo governo brasileiro. Muitos falam que nós poderíamos ter comprado essa vacina bem antes e ter distribuído antes. Porém, isso infelizmente não é verdade. Porque se no mundo teve a primeira pessoa vacinada um mês antes e eles eram fabricante, como que nós que não éramos fabricantes da vacina teríamos acesso a essa vacina com grande exclusividade? Fora que também tinha 3 processos para que fosse aprovada a vacina. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. E eram poucas vacinas que estavam na terceira fase de aprovação. E até mesmo essas vacinas que estavam na terceira fase de aprovação não tinha total aprovação da Anvisa. Tinha aprovações de outros ministérios de saúde de outros países, que também não chegaram a dar uma estudada, porque também não teve tempo, né, gente? Convenhamos, a pandemia pegou todo mundo de surpresa de uma maneira que não tivemos como se preparar muito bem. Então, eles fizeram um breve estudo baseado na própria criação da vacina, com a tecnologia RNA ou do próprio vírus morto e etc., que tiveram naquela época. E aí, acabando foi uma previsão sobre aquele outro país que aprovou a vacina, e eles pediram para que seja liberado emergencialmente para o nosso país. E o ministro da Saúde, que na época era o Mandetta, estava fazendo os preparativos, questão de papelado, contrato, essas coisas todas, para saber se era viável, se tinha efeito colateral, o que aconteceria, se as grávidas poderiam ser vacinadas, se crianças poderiam ser, se não poderia, quais que são as coisas. Entendeu? É muita coisa que estava envolvida, tudo isso na responsabilidade do presidente, porque se ele compra as vacinas e distribui na mesma época que aconteceu a primeira vacinação, poderiam ter vários efeitos colaterais e pessoas terem morrido. Aí eles iam culpar ele como genocida. Mas aí ele não comprou porque ele estava esperando o aval da Anvisa, os estudos,
para saber se era viável essa questão toda dos efeitos colaterais, que eles mesmos no próprio contrato deixou bem claro que não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais, não, e não responsabilizavam mesmo, gente. E até hoje eles falam disso, que eles não tinham feito teste suficiente para saber quais eram os efeitos colaterais e em qual tipo de pessoas que isso ia causar. Então eu creio que se você tem alguma dúvida em relação ao governo nessa questão da pandemia, gente, esquece isso. Não tinha como ser diferente do jeito que foi. Ele fez o melhor papel que ele sentiu, no caso, o presidente Jair Bolsonaro. O Mandetta, também eu acredito que não seja culpa dele, as mortes, porque ele estava seguindo o que a OMS falava para ele, né? As coisas que a OMS explicavam, que também eles estavam descobrindo sobre a doença, sobre o vírus, que estavam sofrendo mutações, que hoje a gente vê vários estudiosos falando que teve uma mutação selvagem que matou muita gente porque ela atacava diretamente os pulmões. E depois os pulmões começaram a criar uma certa resistência, aí teve uma anomalia que eles causavam já era direto aqui no sistema respiratório, e aí foram várias coisas que foram descobrindo ao longo do tempo, e aí o vírus foi mudando, então eles estavam sempre, cada dia, conhecendo mais. O que eu quero deixar bem claro é que se caso seja isso que esteja atrapalhando você a votar no Bolsonaro, saiba que ele fez o melhor para o povo dele, o melhor que ele podia fazer com as condições que ele tinha. Então, naquele momento, o que ele poderia ter feito, ele fez com o dinheiro que ele tinha, liberando tudo que ele podia, e depois de um tempo todo mundo viu o que aconteceu, os ministros bloquearam tudo que ele achava que deveria ser feito, bloquearam ele e ficou somente deixando ele como fornecedor do dinheiro. E aí os governadores e os prefeitos que começaram a tomar conta de decidir o que era certo e o que era errado. E na maioria das vezes gerou o que aconteceu, que foram prisões arbitrárias, pessoas que estavam trabalhando foram presas, multadas, fecharam tudo e sem querer saber se a pessoa tinha condição de se manter ou não, e muitas pessoas que hoje nós vemos que quebraram e hoje estão aí falidas. Porém, ainda o Bolsonaro conseguiu ajudar com vários tipos de processos, como o auxílio emergencial, alguns desburocratização das empresas, que eles poderiam trabalhar sem precisar dos alvarás. Então foram coisas que o Bolsonaro foi fazendo, igual mantinha o salário do empregado pela metade, enquanto a empresa mantinha a outra metade. Isso aí quase não é divulgado na imprensa, mas aconteceu isso também. Lei do marco do saneamento básico, que foi uma coisa que foi essencial para muita gente, né? E que o governo do PT gosta de vangloriar, que ajudava os pobres, mas por que não fez um marco do saneamento básico? Gente, saneamento básico é o básico mesmo. É você ter esgoto na sua casa, que você usar o banheiro e o banheiro e a descarga ir embora. Gente, era milhões de pessoas que não tinham um básico. E aí foi implantado isso para que no máximo em 6 anos seja todo o Brasil ter no mínimo um saneamento básico. Outra coisa que foi muito bacana, a digitalização, né? Porque como todo mundo estava preso em casa, a digitalização bancária social foi gigantesca. Hoje nós somos um dos países mais digitalizados que existe. Então, hoje você praticamente não precisa de ir no banco para fazer quase nada, né? Você consegue baixar o aplicativo para receber o auxílio emergencial, solicitar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, que hoje está no valor de R$ 600, né? E não vai acabar depois que acabar o ano, igual está sendo divulgado aí pela PT. Vai continuar, o Paulo Guedes garantiu. E também outra coisa que foi a reforma agrária, distribuição de terras.
Isso é uma coisa que o PT gosta muito de vangloriar, que o próprio exército PT é o MST, né? Aí eu fico pensando, esses anos todos que eles estão lá, que eles estiveram no poder, por que esse povo continua sem terra? Não faz sentido, né? Aí o que o Bolsonaro foi lá e fez? Fez a reforma agrária, distribuição de terra. Ou seja, se eles tivessem em alguma terra que estavam assentados e não tinham donos, aquelas terras foram distribuídas para eles. E foi demarcada, né, lógico, de maneira igual, para que todo mundo tivesse um documento àquela terra. E geralmente esse documento era entregue na mão da mulher, tá? Pra, porque geralmente é a mulher, se o cara foi embora, o Bolsonaro já explicou isso. E aí eles tinham as terras. Outra coisa que foi muito bom no governo Bolsonaro e na pandemia foi a reforma trabalhista, que deu uma flexibilidade maior para que muitas pessoas conseguissem manter os seus empregos, né? A CLT é uma coisa excelente, muito boa, mas isso atrapalhava muito o empregador a querer manter os seus funcionários. E na pandemia, como eles não estavam podendo abrir, estava tudo fechado por mando dos governadores, eles tinham que encontrar outros meios para poder ganhar dinheiro, porque senão ia morrer de fome, isso é fato. E a flexibilização da reforma trabalhista ajudou muito eles nesse quesito. Então, muita gente hoje tem o que trabalhar, tem o ganha-pão por causa disso, que teve muito essa questão dos deliveries, o iFood, o Uber Eats, o Uber, que são empregos muito bons, só que não são CLT, são empregos indiretos, né? E no qual o nosso amigo de 9 dedos já declarou em uma live que vai regulamentar. É isso aí, gente, isso é para você saber. Outra coisa que nós já até comentamos aqui foi a questão da liberdade de expressão, né? Não vou entrar mais em detalhes, que nós já falamos. E uma outra importantíssima é a liberdade econômica, que é totalmente o contrário da liberdade de quem defende o socialismo e o comunismo, né? Porque eles querem que que o governo seja inchado, né? Mais Estado, cada vez mais estatais e bancos, tudo ligado ao Estado, inchado, e cada vez menos privatizações. E é exatamente o contrário que o governo Bolsonaro fez. Lógico que tem muito ainda a ser privatizado, mas as privatizações que foram feitas durante o governo dele foi praticamente o que bancou toda a pandemia. Nunca a Petrobras teve tanto lucro. Ah, David, mas os acionistas é que lucraram muito. Qual que é o maior acionista da Petrobras? Nós, o Brasil. Então, realmente, os acionistas lucraram muito, mas muito mais a gente. Com esses bilhões que a Petrobras lucrou, é que eles conseguiram manter o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial e todo o resto. E não somente a Petrobras lucrou, mas praticamente todas as estatais lucraram, Correios, o BNDES. Gente, é uma matemática simples. Quando você não rouba, sobra dinheiro. E é lógico, colocando pessoas competentes na direção para que façam um serviço bem feito. E isso o Bolsonaro sempre deixou muito claro. E aquelas pessoas que ele viu que não estavam sendo competentes, ele mandou embora, simples assim. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais outro assunto aqui. Corrupção, né? Só para Corrupção. lembrar um pouco sobre a pandemia, Sim. todos os países seguiram as diretrizes da OMS, né? E Isso. quem ditava as regras era a OMS, e também um que falava muito, que tinha muito poder sobre isso, era como se fosse um ministro da saúde dos Estados Unidos, que era o Fauci. Então ele ditava, o povo seguia. E acredito que aqui também o Mandetta seguia muito o que a OMS falava. Só que Bolsonaro foi um dos primeiros, se não o primeiro presidente a decretar estado de emergência, devido à gravidade da pandemia, de uma gripe, né, de um vírus que ninguém conhecia e que estava se espalhando pelo mundo. E então, o que aconteceu no Brasil? Se aproximando do carnaval, os estados, né, que receberiam muitos turistas,
não quiseram fechar as portas para isso. Deixaram as portas abertas, vieram muita gente de outros países e não tinha controle sobre quem vinha de fora trazendo ou não o vírus. Então, Bolsonaro, ele buscou logo de antemão tratar dessa pandemia, tratar, como ele mesmo disse, temos que tratar de um lado o vírus, mas temos também que tratar o emprego, porque o vírus mata, mas a falta de emprego também. E como dissemos, né, na live anterior, muita gente pegou o vírus, transmitiu o vírus e morreu em casa. Eu vejo muita gente querendo colocar na conta do presidente essas mortes, mas ele desde o início sempre falou que temos que tratar isso de forma precoce e não como o ministro Mandetta, assim como a OMS disse, esperar estar em um estado mais grave, com falta de ar, para buscar uma ajuda no hospital. Quando a pessoa vai para o hospital já com falta de ar, é porque seu pulmão já está praticamente tomado e ali não tem muito o que fazer. Por isso, de tantos óbitos. E Bolsonaro sempre pregou um tratamento profilático, um tratamento precoce, para que a maioria, acredito eu que 99% das pessoas que buscaram o tratamento precoce tiveram mais sucesso, tiveram menos, como se diz, efeitos, né, desse vírus, efeitos colaterais. Isso. Então, assim, eu também eu tomava esses remédios periodicamente. Acredito que se eu não tivesse tomado, teria sido muito pior para mim. Então, assim, fiquei 20 dias bem ruim de cama, com Covid, com pneumonia pós-Covid, mas sempre tratando de forma precoce. Então, assim, ele foi um dos primeiros a decretar esse estado de emergência. Disse, falou, e hoje tudo comprova que o que Bolsonaro falava, ele tinha razão. Tratamento precoce. Se toda doença, quando é descoberta, a gente tem que tratar ela precocemente, por que um vírus que ninguém conhece tem que esperar ir para um estado mais grave para depois buscar uma ajuda médica? Não tem base isso. Então, assim, corretamente. E jogam na conta do presidente coisas que um tal médico famoso da Globo falava, que seria uma gripezinha, né, que não ia, um resfriadinho, que não iria fazer mal à população. E Bolsonaro simplesmente disse que por ele ter um histórico de atleta, ele não sofreria tanto assim quando ele pegasse. E foi o que aconteceu. Devido a ele ter esse histórico e tomar remédios de forma profilática, cuidar ali antes de se agravar, passou pela pandemia. Assim como muitas pessoas, até mesmo mais velhas, idosas, né, que eu tenho pessoas na família que se cuidaram assim, e graças a Deus passaram pelo vírus, mas estão muito bem hoje, devido ao quê? Um tratamento precoce. Então, querem jogar na conta do presidente algo que ele não tem culpa, né? E muita gente quer falar, quer acusar o Bolsonaro, eu não voto nele, por quê? Porque ele não agiu bem na pandemia. Ele fez aquilo que estava ao alcance. Jamais um país que fabrica uma vacina, ele vai vender primeiramente a outros países antes de aplicar na sua população. É ilógico isso. Se o Brasil fosse produtor de vacinas, dessas vacinas contra o Covid, com certeza o Brasil ia aplicar na sua população para depois vender. Isso é o básico, isso é o natural das coisas. Então foi o que esses países fizeram. Só que, como você disse no início, ninguém, nem as próprias fabricantes, se responsabilizavam pelos efeitos dessa vacina, porque era algo que ainda estava em testes. Ou seja, eles não tinham a responsabilidade, vendiam. O governo comprava, porque se não comprasse, seria um governo genocida. Então o governo comprou mais de 540 milhões de doses e distribuiu. Os governadores não se responsabilizavam, mandaram para os municípios. Os municípios fizeram suas campanhas de vacinação, muitas empresas obrigaram seus funcionários a se vacinar, mas as empresas também não se responsabilizavam. Ou seja, no final das contas, pessoas que não queriam tomar, iam tomar contra sua própria vontade para não perder o emprego, mas se viesse até algum efeito colateral, tivesse trombose, Guillain-Barré, viesse ter miocardite,
viesse ter algum problema grave de saúde, viesse a amputar algum membro, a própria empresa também não iria se responsabilizar. Ou seja, no final de tudo, lá no finalzinho da conta, o responsável era quem? A própria pessoa. Ah, tá. A própria pessoa. Porque Bolsonaro ele não vai ser responsável. Olha o que ele pode fazer. Comprar. Com ele hoje, eles estão querendo responsabilizar esses efeitos colaterais que todo mundo sabe que aconteceu, teve mesmo, e não colocaram a culpa nas vacinas, sim, e no Bolsonaro. Aí, ou seja, tudo que teve de ruim das pessoas, ou quem comprou e tomou e teve efeito colateral, ou quem não tomou porque não quis, ainda assim é culpado. De todo que a maneira eles queriam fazer com que Bolsonaro fosse indiretamente ou diretamente culpado de alguma coisa. E mesmo não tendo tido sequer a oportunidade de trabalhar nessa pandemia, porque o próprio STF tirou os poderes do presidente e passou para os governadores e prefeitos. Ou seja, Bolsonaro só estava ali para abrir a carteira e comprar as vacinas, e quem decidia eram os governadores e prefeitos. E no final a culpa ser colocada no próprio presidente. Então, assim, é algo incoerente, né? Então, já que o STF tirou esse poder do presidente, então que ele também coloque a culpa em quem deve ser culpado. Nos governadores que travaram uma luta ferrenha contra o presidente, né? Como Dória, como muitos governadores petistas do Nordeste. Então, eles queriam o quê? Matar, né? Queriam a sua população, porque nem eles tinham a certeza da eficácia dessa vacina, e no final de tudo, colocar a culpa no presidente, que simplesmente a única coisa que ele pôde fazer foi comprar essas vacinas, nada mais que isso. O Samuel colocou aqui assim, a vacina não salvou vidas então? Porcentagem de casos com efeitos colaterais foram muito maiores do que as vidas salvas após a imunização da população? Não, não foi isso que a gente falou aqui. Com certeza as vacinas salvaram vidas, sim. Porém, em nenhum momento a liberdade do cidadão foi respeitada. O que nós estamos falando foi isso. Porque se a pessoa decidisse não tomar a vacina por causa de um efeito colateral que poderia vir a acontecer, isso não teve como ela poder se defender, né? Porque ela estava sendo ameaçada de perder o seu emprego. Que as vacinas salvaram vidas, isso é inquestionável, senão nós nem estaríamos hoje aqui conversando sem máscara, ou, né, com praticamente o fim do vírus, matando muitas pessoas. Então, mas o que nós estamos querendo falar, essa questão é que com as condições que o presidente tinha naquele momento, ele fez tudo aquilo que estava ao alcance dele. E ele não foi um negacionista da vacina que impediu as pessoas de ter acesso. Porque quando eu penso que você fala que uma pessoa é negacionista, é que ela está impedindo as pessoas de ter acesso àquele tipo de produto. E em nenhum momento o Bolsonaro fez isso. A partir do momento que a Anvisa autorizou, já estava liberado os 20 milhões para comprar as vacinas. Foram compradas e todos hoje no Brasil que quiseram vacinar, com qualquer tipo de vacina que quisessem, estava disponível. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui online foram uma das pessoas que foram vacinadas. Então, graças ao governo Bolsonaro, você conseguiu se vacinar, né? O maior foi a obrigatoriedade. Foi a imposição. Isso. E se eu não me engano, Samuel, você foi até um crítico meu, na época que estavam falando essa questão da liberdade, porque a sua esposa estava grávida na época, e você queria que ela vacinasse, porém não tinha um teste suficiente para que ela vacinasse. E aí você me questionou por eu não querer me vacinar, falando, né, que, mas se você pode se vacinar e não quer, você está em contradição, como, por exemplo, a minha esposa, que quer se vacinar, mas não pode. Mas você não está vendo que é uma incoerência? Como que você quer que uma pessoa seja obrigada a vacinar porque ela pode vacinar, e uma outra pessoa que não pode vacinar, ela que deveria estar sendo vacinada? Não faz sentido nenhum, tá vendo?
Então, essa liberdade, ela não acaba a partir do momento que você decide para o outro, não. A liberdade é sua. E você que tem que fazer essas conclusões, e nenhum governo, e ninguém, nenhum regime tem que decidir o que você deve ou não deve fazer. É você mesmo que tem que criar suas conclusões e decidir. É o que difere a gente de um governo autoritário e socialista de um governo normal e de liberdade, né, econômica como o nosso país e o que vem a ser se caso Bolsonaro for reeleito. Outro assunto que eu queria falar é só esclarecendo uma coisa sobre o que eu estava falando sobre o comunismo aqui. O nome da pessoa foi o Vladimir Lenin, né, no período de transição, que se apropriou, né, criando a burocratização e centralização do poder, ou seja, uma ditadura do comunismo, né, que foi implantada, ou seja, usaram das metodologias de Karl Marx para uma revolução social e nunca devolvendo à sociedade o poder, mantendo uma ditadura. Foi isso que eu quis dizer, não que Lenin continuou na Guerra Fria. Tá? Outra coisa que o povo vem batendo muito no Bolsonaro é essa questão da fome, né? Eles falam que hoje somos 33 milhões de pessoas passando fome. Isso eles são bem enfativos nisso e ficam repetindo, repetindo, repetindo. Porém, eu for pesquisar esses dados são feitos de acordo com um instituto que nem é autorizado, chama-se Vox Populis e ONGs, que eles conseguiram essas informações, no qual essas pessoas não conseguem se alimentar 2 vezes ao dia. Ou seja, elas conseguem se alimentar uma vez. Mas em nenhum momento aqui fala que eles têm um controle para saber se aquela pessoa se alimentou uma segunda vez ou não. Eles acreditam que uma vez a pessoa se alimentou, porém eles não têm certeza se ela se alimentou a segunda vez. Então, ou seja, eu creio que se a pessoa está com fome, ela não poderia estar nessa porcentagem dos 33 milhões, né? E a fome extrema é quando a pessoa não tem o que comer em nenhum momento do dia. E não é o caso dessas informações. Então, ela já deveria ser descartada totalmente. Outra coisa que o FGV fala que 15 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza com o auxílio emergencial. Se nós tínhamos uma quantidade bem pequena de pessoas com fome, porque o Lula gosta de falar que ele tirou todo mundo da pobreza. E aí, quando veio o auxílio emergencial, nós ainda tiramos 15 milhões. Como é que aumentou 33 milhões depois que aconteceu acabou o auxílio emergencial e se transformou no Auxílio Brasil, que praticamente é a mesma coisa e deu continuidade. Então, aí que não faz mais sentido nenhum. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que em 2013, no governo de Dilma, é que a fome disparou. Em 2016, o PT deixou 52 milhões abaixo da linha da pobreza, de acordo com o IBGE. Se vocês quiserem, pode pesquisar essa fonte, que ela é bem mais sólida do que as ONGs que falaram dessas 33 milhões de pessoas com fome. Então, é totalmente diferente. E outra coisa que as pessoas não têm noção e ficam batendo muito é que aumentou o número de mortes de gays, lésbicas e negros. Porém, de acordo com os números que eu consegui encontrar aqui, desde 2021, a quantidade de homicídios foi menor desde 2016. Ou seja, quando a gente fala homicídio, gente, não é homem matando alguém, não. É humanos, seres humanos matando seres humanos, tá? Ao contrário do feminicídio, que é sempre quando o homem está matando a mulher. Então, só para deixar isso bem claro, homicídios é no geral, incluindo negros, lésbicas, homossexuais, homens, héteros e tudo. Então, teve um declínio de mortes de 2016 a 2021. Antes eram 61.619 mortes em 2016 com o fim da era PT.
E hoje, em 2021, que foi o último censo, que calculou 41 mil mortes, ou seja, 21 mil mortes por ano, a menos do que o governo do PT. Então, é uma diferença muito drástica. Eu acredito que isso deve-se à questão do investimento nas políticas de saúde, não, de Segurança defesa, né, pública. segurança pública, na questão também do armamento do cidadão de bem, tá? Deixando bem claro, cidadão de bem, não os bandidos, que eles aí já se armam por conta própria. E também na questão de empregos. E por que eu falo de emprego? Ah, mas o que emprego tem a ver com essa questão de homicídio? Porque uma pessoa que tem mais oportunidades de trabalho, ela não tem tanta vontade de se envolver com o mundo do crime. Apesar que bandido é bandido, independente se tem oportunidade de trabalhar honestamente, ele vai querer sempre a vias mais fáceis, que é a questão da bandidagem, né? Eu não estou aqui para defender ninguém nesse sentido. Então, eu acredito que as oportunidades de emprego sendo geradas por um governo mais voltado ao liberalismo, uma liberdade econômica, onde que está cada dia desburocratizando as empresas para que possam cada vez trabalhar com mais liberdade e ter mais empregados e promover as oportunidades de crescimento para as pessoas, e isso faz com que o índice de homicídio diminui e a segurança pública tenha mais investimento e as pessoas tenham mais dinheiro para poder até contratar um segurança, contratar sistemas de alarme, essas coisas que te deixam mais seguro. Então, eu acho que tudo tem a ver. Quer falar alguma coisa, Jefferson? Bom, o problema de muitos brasileiros hoje é que eles têm memória curta, né? E se a gente parar um pouco para pesquisar a crise que o país passou em 2015, quando o então presidente, ou né, quem estava no poder, até mesmo Lula disse ali que era uma marolinha, que o país não ia, como se diz, sofrer com essas crises, e o mundo lá fora não sofreu tanto, mas o Brasil praticamente quebrou, porque tivemos governos que não soube tratar, né, da questão dessa crise, não soube criar empregos, não soube fazer a máquina pública girar, porque o tipo de governo do PT é simplesmente distribuir dinheiro, primeiramente para países lá fora, né, como investimentos, como diz o presidente Bolsonaro. Belo Horizonte não tem um metrô, mas em Cuba tem. E a dívida deles com a gente, eles disseram que pagaria no contrato com charuto. Imagina a quantidade de charuto que viria para o Brasil se Bolsonaro recebesse, né, esse tipo de pagamento. Então, assim, é algo, né, que a gente tem que parar para refletir, porque esse governo de esquerda, eu acredito que eles olham para a população e enxergam ali pessoas, como se diz, burras, né, a grosso modo. Porque tanta coisa que esse governo fez, o tanto que esse governo roubou, o governo deixou o Lula como nordestino, deixou de levar água para o Nordeste, e agora está prometendo picanha e cerveja, e o povo ainda vai cair nesse papo. Então, assim, o Lula pegou um país que estava vindo de um crescimento depois de Fernando Henrique Cardoso, poderia hoje ser um país de primeiro mundo, né, devido às suas riquezas naturais, devido à prosperidade, só que preferiu investir lá fora e roubar do que investir no país. Então o Brasil perdeu muitos anos de crescimento econômico devido à ganância de um governo corrupto. Né? Então, assim, hoje quem paga essa conta somos nós. Só que o povo ainda esquece, né? Pela memória curta, esquece daquilo que esse governo fez no passado. Se fizer uma breve pesquisa, como diz o próprio Lula, dá um Google, aí começa a vir à tona tudo aquilo que o PT fez, né? Então, pesquisar. A gente ainda tem alguns dias antes do segundo turno, e o importante é isso, é pesquisar e ver o que esse governo fez de tão ruim para o país, e se voltar, fazer ainda pior.
Então, a gente não pode ter preguiça de pesquisar, a gente tem que buscar o conhecimento daquilo que o governo fez no passado, está prometendo mundos e fundos hoje, mas sabemos que o que vai ser feito vai ser totalmente diferente. E o que eles estão prometendo, apesar de ser um absurdo, não é uma coisa muito assustadora, não, porque se você for olhar no governo do lado nosso, Argentina, na Venezuela, eles prometiam a mesma coisa que o Lula está prometendo, que é o churrasquinho, é a picanha, a reunião, a cervejinha, né? Se você for ver a campanha deles para se elegerem nos países, era exatamente a mesma. Então, ou seja, você vê que tem uma certa coincidência nesse sentido. E, e hoje o que está acontecendo lá? A carne tem uma inflação de 100%. Sabe o que é 100%, gente? É uma coisa inimaginável. Você pegar o seu dinheiro, um bolo de dinheiro gigante e mesmo assim não é suficiente para comprar 1 quilo de carne. Como é que você vai fazer churrasco com o dinheiro não vale nada? Não tem como. É uma coisa totalmente ilógico. E esse papo deles vem de antes, muito antes disso. Discursos, exatamente, Kelton, discursos populistas que o brasileiro, infelizmente, não pesquisa, não está procurando, e eles também não têm vergonha de falar. O Lula, no programa do Ratinho, ele foi questionado se ele vai continuar fazendo o que ele fazia no governo dele, que era emprestando dinheiro para esses países para construir, financiar. Ele falou que vai fazer a mesma coisa. Aí o Ratinho ainda questionou ele, mas os países não pagaram, deram calote. Ou então quiseram pagar em charutos, igual o Jeff falou, cara, coisa inacreditável. O Bolsonaro falou que não acreditou nisso, não. E se ele não tivesse lido o contrato que estava dizendo que se eles não pagassem, poderiam receber em charutos, ele não acreditava. Mas é verdade. Então, ou seja, não adianta ele falar isso, não. E ele tá deixando bem claro que ele vai fazer tudo de novo. Porque você vai usar a mão de obra, é obrigado a usar a mão de obra do Brasil. É obrigado a usar a mão de obra, mas também é obrigado a receber o dinheiro do Brasil. E a gente não quer a mão de obra do Brasil lá no exterior, a gente quer a mão de obra do Brasil aqui no Brasil, construindo coisas para nós, para nosso benefício. Ninguém quer um metrô lindíssimo lá em Caracas, não. O que vai ser de bom para nós? Eles não pagaram nada. Pagaram nada. Usou a mão de obra brasileira. Azar, tá lá na Caracas. O que vai adiantou? Aqui em Belo Horizonte não tem metrô, e aí? Não adiantou de nada. E é esse tipo de pensamento que a gente precisa ter para a gente poder escolher o nosso presidente. Não dá para a gente aceitar isso voltar ao poder, gente. Não tem como. Foi corrupção atrás de corrupção. Olha para você ver aqui. Eu coloquei alguns, né, das corrupções que aconteceu, que foi o maior de todos, né? Petrolão, Mensalão, né, que foi o Mensalão dos Correios, BNDES, Postales foi o fundo de pensão dos Correios. Gente, você sabe o que é todo mês descontado do pessoal que trabalha no Correio? R$ 500, porque os políticos do PT foram lá e meteram a mão no fundo de pensão e embolsaram, distribuíram para todo mundo lá. E dane-se os trabalhadores. E ainda você acredita que eles pensam no trabalhador hoje em dia, que eles estão realmente preocupados com o trabalhador? Não tá nada. Ele quer que volte de novo lá, poder continuar buscando e roubando o fundo de pensão do povo. Agora que acabou de descontar deles, coitados, os R$ 500 lá, porque graças ao governo de liberdade do Paulo Guedes, que o Correio teve a maior quantidade de lucro da história. E deixou de sucateado, né? Mas nós acreditamos que no máximo até o ano que vem, né, ele seja privatizado para que a qualidade do serviço seja muito melhor para nós brasileiros. Melhorou, mas ainda está ruim. Tem que melhorar muito ainda. Outro que teve muito foi da Odebrecht, gente, aquela construtora. Se teve alguém que lucrou nesse Brasil, foi essa Odebrecht. Porém, isso não adiantou para o nosso país nada.
Nada. Então, não adianta você ter esse tipo de empresa que vão lucrar, mas o nosso país não vai lucrar. Muito pelo contrário, só as nossas estatais só tiveram prejuízo e cada vez mais decaíram o valor de mercado. Bom, o que eu queria falar era mais ou menos isso, sobre a fome, sobre as coisas que mais estão atrapalhando as pessoas. Outra coisa que o povo fala muito é a questão da inflação, né? Que eu falei agora, da Argentina, da Venezuela, Cuba, que são os países comunistas que estão ao nosso redor, socialistas, na verdade, né? E que não, que as inflações são as piores. E hoje nós somos a quarta menor inflação do mundo, chegando até a deflação, né? Hoje nós só perdemos para o Japão, a Arábia Saudita, China e depois o Brasil. E acredito que ano que vem vai ser melhor ainda com o governo do Bolsonaro e Paulo Guedes lá na frente do Ministério da Economia, que o cara é bruto mesmo. Se tem alguém que entende economia e sabe fazer a economia nossa crescer, é esse cara, viu? O Guido Mantega, lá da Dilma, que foi um dos melhores, assim, entre aspas, economista que o Brasil já teve, ele mesmo não sabe como que está a questão do Ministério da Economia do PT nesse atual. E nem foi falado quem será o ministro, né? Totalmente incógnita. Kel está perguntando aqui, qual o plano do Bolsonaro para conter a inflação? Bom, a questão da inflação, ela é minimizada com as exportações, né? Quando nós investimos no agro e não deixamos ele parar mesmo na pandemia, isso fez com que a inflação hoje não esteja tão grande. Nós temos a quarta menor inflação do mundo. Se tivesse parado como todo mundo queria, para tudo, Covid, não sei o que aconteceria? Hoje a inflação estava altíssima, nós íamos comprar um arroz. Se é que nós íamos encontrar um arroz, né? Quando encontrasse o arroz, estaria o quê? 50 contos, R$ 100, um pacote de 5 quilos. Graças à economia, o agro que não parou, hoje nós conseguimos comprar um arroz de 25, R$ 20. Eu já comprei até de 19, depende né, do estilo que cada um gosta. Tá caro? Tá, realmente, mas graças a esse tipo de coisa de não ter parado, que é da economia do nosso país, que faz com que nós não esteja extrapolado. Agora vai olhar quanto está um arroz, um quilo de carne na Argentina, na Venezuela, se é que você vai achar. Na Argentina mesmo, esses dias mostraram um vídeo de algumas pessoas que foram do Brasil para a Argentina tentando comprar algum leite e já tinham poucos leites nas prateleiras e ainda tinha um limite por pessoa. E fora que o resto de muitos produtos já estavam em falta, já começando a acabar. E não vai repor, gente. É isso aí que acontece com a inflação. Com maior a inflação, menor é o poder de compra, e mais a fome vai chegar. A única coisa que vai garantir que o povo coma picanha vai ser se você assar o seu próprio cachorro. E é, e é fato isso daí. Todo dia nós vemos imagens disso aí chegando da Venezuela, de Cuba e desses países aí. Então, para a gente não votar errado, tenham consciência, todos que estão na live até agora, eu agradeço aí vocês terem continuado com a gente até agora. Dia 30 está chegando, só temos essa semana. Se você conhece alguma pessoa que é indecisa e tem algum tipo de preconceito, alguma coisa ainda que nós falamos aqui nessa live, mande essa live para eles, se eles tiverem paciência, né, de escutar a gente tagarelando aqui. Eu tenho certeza que a gente foi bem claro em tudo aquilo que nós falamos aqui sobre corrupção, sobre fome, sobre o comunismo que nos espera, sobre a censura, que foi uma das coisas que já está acontecendo. Isso é fato, não é uma questão de opinião, é fato que está acontecendo. Os ministros já deixaram claro que eles estão censurando alguns meios de comunicação que estão voltados mais para a direita, porém, depois que abriu essa porteira, não tem como fechar.
É, e é o que o PT já deixou bem claro, que é esse controle da mídia e censurar para poder ter tudo que só favorece a eles e igual está escrito no livro lá que o Jefferson falou, para que eles possam ser totalmente controlados. Então, se você conhecer alguém que tem alguma dúvida e que a gente tenha conversado os assuntos aqui, mande essa live para eles, para que possa estar esclarecidos e eles possam fazer a melhor escolha possível. Não votem nulo, gente. Gente, não votem em branco nem nulo, pelo amor de Deus. Porque quando você faz isso, você está dando a opção para uma outra pessoa escolher para você. Ah, David, mas eu não quero fazer parte de escolher ou um genocida ou um ladrão. Tá. Aí hoje mesmo uma pessoa me falou isso, fez essa pergunta para mim. Eu falei assim, tá, então eu vou te dar um paralelo básico. Você sabe o cachorro-quente nosso é diferente do cachorro-quente dos Estados Unidos. Lá é só o pão e salsicha. Aqui não, aqui tem passas, batata, tem uns que coloca ovo, tem uns que coloca frango, tem uns que coloca uma salsicha, duas salsichas e por aí vai. Não tem limite, né? Depende da região. Se você chega perto de mim e fala, Teixe, pega um cachorro quente aí pra mim, eu falo assim, mas o que você quer no cachorro quente? Aí ele fala pra mim, não, se você quiser colocar aí, pode ser. Eu vou colocar do jeito que eu quiser. E eu tenho certeza que em 90% dos casos das coisas que eu colocar, você não vai gostar. Aí se eu colocar para você e você falar assim, mas eu não gosto de passas, eu não gosto de ervilha, eu não gosto de milho, eu não gosto de ovo no cachorro quente, aí eu vou falar assim, mas você não escolheu, eu escolhi para você, então você não pode reclamar, entendeu? Então é a mesma coisa que você vai fazer com o seu voto se você votar nulo. Você está dando oportunidade para outra pessoa escolher para você e depois você não vai poder reclamar. E eu te garanto que os petistas não vão ficar em casa sentado. Eles vão lá votar. Isso aí, faça chuva, faça sol, granizo, pode cair o mundo que eles vão votar no PT. Então, faça a parte, vá lá, vota no que você achar menos pior para o nosso país, até que Jesus volte e aí resolva toda a solução do nosso país. Fala aí, Jefferson. Enquanto você lê a pergunta dele aí, eu quero fazer um breve comentário, né? Algo que não menos importante. Cristão, genuíno, não vota na esquerda. Se a pessoa disser que é cristã e vota num governo que defende aborto, defende a bandidagem, ideologia de gênero, censura, que defende, como se diz, é contrário à família, cristão não vota nesse tipo de governo. Então, se você é cristão e está em cima do muro, ou se você é cristão e é simpatizante da esquerda, reveja seus conceitos e pensamentos, porque cristão de verdade não vota. Eu não vou trazer versículos bíblicos sobre isso, mas quando a gente lê algumas passagens da Bíblia, a direita sempre tem uma conotação de algo, seja destra, ou seja, à direita, de algo bem bom ao lado de Deus. E a esquerda sempre teve uma conotação de maldição, de algo ruim. Então, vemos algumas passagens na Bíblia, quando é citado que Jesus, por exemplo, está à direita de Deus, está à destra de Deus. Então, que Deus vai separar e colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Deus, ele faz essa separação. Então, o cristão de verdade não vota na esquerda. E se vota, então, provavelmente, está mais nessa separação à esquerda, a ser colocado à esquerda, do que à direita. Por quê? Os pensamentos, né, as ideologias estão pautadas e voltadas para a esquerda. E a própria Bíblia já deixa bem claro, né? E pior até mesmo que cristãos de esquerda são cristãos indecisos, em cima do muro, né? Então, se você seja quente ou seja frio, mas não seja morno, ou você toma uma posição, ou seja direita ou seja esquerda, mas não fique em cima do muro, né? Porque não é simplesmente a luta ali entre Bolsonaro e PT, não, é o futuro do país, entendeu? É o Brasil, é o futuro da nação.
É a vida de mais de 210 milhões de pessoas. Não é uma brincadeira. O que vai ser decidido no domingo vai ser o que será do país daqui nos próximos 4, 8, 12, 16 anos. Então, se a gente votar errado, a tendência vai ser que daqui a 4 anos, 8 anos, o país venha a cair, a entrar em crises nunca vistas antes. Mas se a gente votar certo, a tendência é o quê? É o Brasil continuar subindo, é o Brasil continuar crescendo, é o Brasil continuar evoluindo. Então, cristão de verdade, cristão genuíno, coloque a mão na consciência, né? Busque o caminho certo. Aí eu não gosto do Bolsonaro porque ele é ríspido, ele é rígido e fala palavrão. Eu prefiro um presidente que fale palavrão do que um presidente que me roube. Eu prefiro um presidente que seja duro, até mesmo devido à sua criação, do que um presidente que fala manso, mas por trás está roubando tudo o que for possível e um dia deixar a gente na miséria. Então, assim, tome uma posição, né, mas cristão de verdade. A sua posição é a posição de direita, é a favor da família, a favor da vida, a favor do bem, do que é bom para a sociedade. Porque um cristão que se diz cristão votar na esquerda, no meu ponto de vista, né, é um cristão que precisa se converter novamente, né? Porque se eu falo que eu sou cristão e voto na esquerda que é contra a vida, que é a favor do aborto, que é contra a família, que cristão é esse que eu sou? Eu estou indo contra aquilo que Deus deixou nas Escrituras. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Então, seja o que diz um político, seja o que diz um pastor, que a gente vê padre, pastor aí defendendo a esquerda, se essas palavras te faz ir contra os mandamentos de Deus, então esse pastor, né, esse padre, são falsos profetas que estão querendo te levar para o buraco. Então não caia na palavra, porque a gente está vendo aí sim, nessa reta final, vários pastores, vários padres, vários religiosos defendendo o governo de esquerda, como se fosse um governo que preza pelo bem, preza pelo pobre. É mentira, tudo isso é mentira. Então, os cristãos de verdade, que segue a palavra, que tem ela como regra, busca as coisas de Deus, busca o caminho de Deus. E o caminho de Deus é família, é vida, né? É liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Então, o cristão que está em cima do muro toma uma posição, e que seja posição coerente, correta, né? A posição da direita. É ótimo você ter falado desse ponto aí, que eu queria falar também no sentido que eu tenho recebido muitas reclamações de pessoas que seguem alguns pastores, alguns influencers que são, né, pastores de algumas igrejas, e estão reclamando muito dos posts que estão defendendo muito essa questão política. Mas eu sigo muito o André Valadão, e aí tudo que ele posta é só sobre política, sobre Bolsonaro, e tal pessoa também que é pastor e está só defendendo o Bolsonaro, e não fala de Jesus. E aí eles estão falando assim que essas pessoas não estão tendo mais o prazer de evangelizar, de falar de Cristo, da mesma maneira que eles falam dos políticos. Gente, essa questão política, ela está acabando. Era só até dia 30 agora. Depois disso, acabou. O que foi feito, foi feito. As escolhas foram tomadas. Então, eu creio que esses pastores e esses influencers estão falando de política hoje para que nós possamos falar de Cristo para o resto da nossa vida. Então, eles estão realmente muito preocupados com essa questão política agora, porque eles sabem do que se trata a vinda do governo do PT. Eles sabem que no futuro pode vir a ser censurados, já estão sendo censurados. Vários pastores que eu vi tiveram censura por causa de questões políticas, de se botarem a favor. Mesmo o André Valadão sofreu censura, teve que se retratar e pedir desculpa nas redes sociais. Alguns pastores também tiveram bloqueio das redes sociais por se posicionarem. Então, se já está acontecendo isso agora, você imagina depois que eles tomarem o governo. A gente tem que ter essa noção para poder separar. Lógico que política é política e religião é religião. Mas se a gente não lutar pela política hoje,
ideias corretas hoje, a gente não vai poder falar de religião e nem de Cristo no futuro. Então que a gente tenha essa consciência, saber que isso não é em vão. Daqui a pouco o André Valadão vai voltar a falar de Cristo e os seus influencers coach também vai voltar a falar de Cristo e tudo vai voltar ao normal. Ou entre um e outro, nem que seja se o PT ganhar, aí já não sei se vai ser por muito tempo e até mesmo a gente aqui vai poder voltar a continuar falando e criticando. Se Eu já o não PT sei. voltar, com certeza vai vir a censura, né? Óbvio, já deixou isso bem claro. Exatamente por isso que eles estão lutando agora, falando sobre isso, né? E só para a gente terminar, o Kelto perguntou essa questão da criptomoeda, sobre como é que vai ser a gestão do governo Bolsonaro. Eu vi ele ser entrevistado no Flow uma vez e o Igor perguntou e questionou ele sobre essa questão. Porém, parece que o Bolsonaro ele ainda não está muito bem informado sobre isso, mas ele sabe que tem um projeto do Paulo Guedes nesse quesito. Não sei se é um caso uma regulamentação, mas sim acho que uma implantação dessas criptomoedas num formato que possa ser acessível a todo tipo de popularização. Eu acredito que ele quer fazer uma criptomoeda social. É tipo onde que qualquer pessoa possa ir ali num sorvete, na sorveteria e pagar com Bitcoin, por exemplo. Só que para isso você precisa de fazer um acordo gigantesco com bancos, com empresas de cartões, e é muito burocrático esse quesito. Mas eu sei que sim, tem projeto para esse tipo. O Bolsonaro ainda não especificou, porque eu acredito que ele deixa isso na mão do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, que tem mais conhecimento, deve estar preparando para poder, no futuro, lançar isso daí. Mas não é por agora, não. Eu espero ter respondido. Foi isso que ele manifestou, foi no Flow, só isso que ele respondeu um dia. Bom, acho que não tem mais nenhum tipo de pergunta, a gente vai encerrar a live. Quero agradecer a presença de todos que estavam presentes até agora. Eu não vi qual foi o pico, pelo que eu vi foi umas 7, 8 pessoas. Foi isso, Jefferson? Eu também não cheguei a ver, não. Mas eu agradeço a todos que entraram. Se você entrou e teve sua dúvida esclarecida, ótimo. Então foi esse o objetivo da live. Se caso você notou que precisam de assistir mais, eu vou deixar ela salvo. E aí, com o tempo, você tiver aí, você consegue assistir ela tanto aqui no Instagram, também vou upar ela no YouTube. Beleza? Quer fazer as despedidas aí, Jefferson? Agradecer a todos que assistiram as perguntas e dizer: vote consciente. Não vote pela pessoa, vote pelo plano de governo. Vote por aquilo que ele defende, entendeu? Não vote, ou deixe de votar porque eu não gosto de fulano, porque ele é assim ou assado. Não. Pega o plano de governo, pega aquilo que ele defende e vote baseado naquilo. Que aí você vai tomar a melhor decisão. Principalmente nós cristãos, que temos esse compromisso com Deus. Então, que no domingo, se Deus quiser, tudo venha dar certo, né? E que, na minha visão, Bolsonaro seja reeleito para que o país continue crescendo. É isso aí. Com Deus aí, fica na paz aí. É 22, hein? No domingo. Fiquem com Deus. Boa noite.